Então, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com cada um. E para darmos início, vamos elevar os sentimentos, agradecer por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, por tudo e por todos. E agradecer ao doador da vida, Deus nosso Pai, e ao caminho e a vida que é Jesus, e aos Espíritos de luz que sempre nos amparam aqui. E nesse momento pedimos inspiração para poder levar a mensagem que a doutrina espírita nos traz, e que essa mensagem abrirá os corações dos irmãos, fazendo a diferença. Queridos irmãos, o nosso tema de hoje vai ser o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ditado por Emmanuel. É o tema 147 desse livro, onde Emmanuel traz uma reflexão sobre uma citação do apóstolo Paulo, nos permitindo refletir da importância do Evangelho para as nossas vidas e nos fazendo um alerta sobre o uso inadequado que fazemos da mensagem da Boa Nova no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo. Então, essa frase de Paulo, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2, recebei-nos em vossos corações. Então, coração é uma palavra que tem um sentido figurado nos traços do coração físico, mas do coração espiritual, onde ali reside o sentimento, porque é através do sentimento que o nosso cérebro, a nossa razão, o nosso ser é iluminado. Então, meus amigos, eu vou ler aqui enquanto ajusta aí. É uma frase do mesmo livro, onde Emmanuel diz: os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhes fixarem as vantagens, mas raros abrem as portas da vida. Para início de conversa, a própria tradução bíblica já tem várias divergências. Então, alguns tradutores trouxeram a mensagem conforme os seus interesses daquela religião, daquelas pessoas. Para o início, então, já tem essa questão. E também nós, às vezes, interpretamos de forma errada, cada um à sua maneira. Quantos usam discutir
as mensagens que estão em João, em Paulo, em Pedro, os evangelistas, os apóstolos, ficam discutindo imensamente sem nenhuma ação nobre daquela discussão, sem aproveitar nada daquela discussão frutífera. Muitos outros advêm vantagens monetárias do Evangelho, buscam enriquecer economicamente através do Evangelho. Nós vimos também outros que buscam o poder em cima do Evangelho, se tornando uma pessoa famosa porque explica o Evangelho, porque é da religião X, da religião Y, enquanto a mensagem do Evangelho se perde. Nós vamos ver que o Evangelho lá dos cristãos primitivos era muito diferente do que é ensinado hoje. E o Espiritismo resgata esse Evangelho redivivo. Tanto que Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele menciona que os fatos históricos, os fatos da vida comum de Jesus, tudo isso não é estudado, trazido no Espiritismo, porque isso tem muita controvérsia em cima. Mas no Espiritismo é utilizado apenas o aspecto moral, porque é o que nos interessa. Para nós, não é importante se Jesus nasceu na Galileia, se Jesus nasceu em Nazaré, em Belém, se Jesus é galileu, judeu, se Jesus caminhou tantos quilômetros. Para nós isso não é importante, mas sim são os seus ensinos. São os exemplos que ele nos deu do amor, da humildade, daquelas pessoas que ele acolheu, que ele não julgou, daquelas pessoas que para ele via ali como um irmão, e não como uma pessoa que está em erro. Ele veio trazer os ensinos da fé, da confiança em Deus. E infelizmente nós deturpamos muito esses ensinos a nosso gosto. Nós vamos ver que o cristianismo é uma das religiões que mais tem adeptos no mundo. Entretanto, nós não trazemos esses ensinos do Cristo para o nosso coração, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Porque, ao contrário, nós teríamos indulgência, nós perdoaríamos, nós faríamos a caridade, a benevolência, nós faríamos cada coisa pensando no bem de todos e não só no nosso bem. Nós desenvolveríamos um amor incondicional. O apóstolo da gentilidade, que é Paulo, roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. A palavra mata, o Espírito vivifica. Então, a palavra que está escrita, se ela não é envolvida do amor, da caridade, do verdadeiro sentido do amor incondicional, ela não cumpre o seu fim. Então, Paulo foi o maior propagador do cristianismo. Graças a ele,
nós conhecemos o cristianismo hoje, Paulo chama a atenção que ele e seus companheiros, que eram os discípulos, os apóstolos, que também viveram na mesma época que ele, não têm interesse de serem lembrados do seu nome, mas sim que esses ensinos façam a diferença na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma. Quando o aprendiz da Boa Nova requer a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Então nós vamos ver que eles têm muitas religiões. Cada uma tem o seu papel. Cada religião é uma escola. Entretanto, os ensinos de Jesus, eles não são apenas para essa vida aqui na Terra, são para o espírito imortal. E as religiões, elas deveriam se unir nos seus pontos comuns, porque todas têm os seus pontos comuns. Mesmo aquelas que não são cristãs, também ensinam a caridade, o amor, a humildade, a fraternidade. Então, são esses pontos que deveriam nos unir. Se nós não fizéssemos diferença, nós lembramos do Divaldo, numa palestra dele, em que ele citou um momento em que ele foi nos Estados Unidos, foi chamado para um encontro entre religiosos, e ele lá representava o espiritismo, e veio ali então um rabino para fazer a sua oratória, a sua palestra, assim como o Divaldo também fez, todos aqueles que foram convidados. E esse rabino, ele não colocou que ele teve um sonho, e nesse sonho ele estava no alto. E lá no alto ele via um jardim muito grande, com muitos canteiros floridos. E esses canteiros tinham então cores diferentes, de tonalidades, de tipos diferentes. E então ele teve a percepção desse sonho que cada um daqueles jardins era uma religião. Que ali não tinha os seus adeptos, as flores estavam ali. E cada um endereçava da sua forma, com as suas peculiaridades, aquele grande jardim. Então não há diferença em função da religião, porque nós somos todos irmãos. Jesus é o governador espiritual da terra. Mesmo aqueles que foram seus prepostos, como o Buda, como outros santos, que também constituíram uma religião, eles estavam de acordo com os ensinos de Jesus, eles vieram para ir preparando o local para Jesus vir ensinar o seu amor, a sua lei de amor, de perdão, de humildade para o espírito imortal. E Jesus estava conversando com o apóstolo João. João tinha muitas dúvidas, e esse relato está no livro Boa Nova, quem tiver interesse depois de ler, que é Oração Dominical, aliás, Comunhão com Deus, é o capítulo 19. E João, então, estava perguntando para Jesus sobre a prece, sobre a oração, e Jesus, então, colocou: no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças
e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o alto, para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Então, existem as religiões, mas existe o caminho interior de cada um de nós para Deus. Então, cada um de nós tem uma forma de conversar com Deus, de sentir a presença de Deus. Alguns irmãos de outras religiões que utilizam da missa, do culto, vão até as igrejas, se ajoelham, fazem oferendas. Cada um tem as suas várias expressões, mas o caminho íntimo é de cada um. Então, nós temos que encontrar que nós temos um santuário dentro de nós. Deus está em nós. Por isso que nós somos criados à sua imagem e semelhança, porque Ele está em nós. Nós temos que encontrar. E Jesus, aqui Ele disse que Ele ensinou que nós fechássemos a porta do nosso quarto, que é o nosso quarto interno, o nosso coração, e ali conversássemos com Deus em segredo, que Deus nos ouviria. Ou seja, é muito mais fácil nós conseguirmos essa conexão com Deus, com a espiritualidade, nós estarmos sozinhos, falando com Deus, tocando ali nossas angústias, como um pai. Nós temos um pai e uma mãe que nós confiamos, nós conversamos, nós abrimos o coração, sabemos que Ele vai fazer o melhor por nós. E Deus vai fazer muito mais, porque Deus sabe o que é necessário para nós. Entretanto, Jesus faz mais uma colocação para João. O João diz assim: e como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Jesus contemplou com a sua serenidade imperturbável e retrucou: será que também tu não entendes? Não obstante, a confiança expressa na oração é a fé tributada à prudência superior. É preciso colocar acima dela a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. Quantas vezes nós pedimos, fizemos um petitório a Deus, uma súplica, conversamos com Ele, pedindo algo, e aquilo não se concretiza da forma como nós gostaríamos. A resposta de Deus não vem segundo o que nós queríamos. Porque Deus não vê apenas o bem único de nós, Ele vê o bem de todos. E por isso que nós temos que ter a confiança em Deus. Além da confiança e da fé, ter esse entendimento de que a resposta de Deus pode ser bem diferente do que nós queremos. Que às vezes Ele não atende aquele nosso capricho. Ele vai doar, vai dar para nós o que for melhor para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então é um entendimento que às vezes a gente não tem. Tem muita gente que diz: eu briguei com Deus. Deus parece que não me ouve. Mas é porque Ele está sim nos dando a resposta, mas a que é a melhor para nós. Então nós possamos confiar sim, ter essa comunhão com Deus e essa fidelidade a Deus. Não só nas coisas boas, mas também naquelas que nos vêm
como dor às vezes, que ali sempre vem um ensinamento. Nada nos acontece se não tenha uma lição preciosa das nossas vidas. Registra a lição do Evangelho no ágio do texto, abriga dentro de ti, preservando a própria felicidade e o céu, como saciar com a terra através de teu coração. Tudo que nós necessitamos está no Evangelho. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é ainda mais profundo, porque ele nos traz uma explicação. Se nós vamos ver os Evangelhos, o Novo Testamento, talvez nós interpretemos de forma errônea o que ali está. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, além de trazer uma explicação pormenorizada por Allan Kardec, também vem as instruções dos Espíritos. Se vocês pegarem no Evangelho, vão ver que cada capítulo tem instruções dos Espíritos. Foi uma mensagem trazida por um Espírito de luz, aqueles da codificação, Santo Agostinho, São Luís, Paulo de Tarso, Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros que estão lá no Evangelho, nos trazendo as suas mensagens. Então, nós podemos beber dessa água viva do Evangelho para as nossas vidas. E nós vamos ser mais felizes, porque Deus quer a nossa felicidade. Quer que nós possamos estar contentes com aquilo que nós temos, independente se for, às vezes, uma situação de aflição naquele momento. Mas se nós temos o bom ânimo, aquilo passará. Depois da escuridão da madrugada, vem um novo amanhecer. Vem a paz, vem a felicidade. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, queridos irmãos, nesse momento em que nos aproximamos do Natal, é como se nós abríssemos uma janela da nossa alma para ver o próximo. Porque às vezes estamos tão fechados no nosso problemas, nossas ações, nossas dificuldades, nosso corre, que nós não temos nenhuma janela para o nosso próximo. E quando nós abrimos essa janela agora no Natal, nos tornamos mais sensíveis, mais amorosos, mais fraternos, nós lembramos de Siddhartha Gautama, o Buda, um príncipe que vivia no seu palácio, rodeado de toda a riqueza, todo o poder, em que seu pai, um grande senhor das castas, de uma das castas, trazia esse filho naquela redoma do castelo, não permitia que ele saísse, porque não queria que o filho visse as dificuldades, os infortúnios da humanidade, da sociedade. Mas esse rapaz, quando atingiu já uma idade, uns 28 anos, 29 anos, teve curiosidade e disse que queria conhecer os arredores ali do seu palácio. E o pai, antecipadamente, o que fez? Mandou florir todas as casas, mandou retirar todos os mendigos da rua, as pessoas doentes, para que quando o príncipe passasse, visse só coisas boas também, vivesse naquela ilusão de que só existia a beleza, só existia a riqueza. E ele
Ele saiu então com a pessoa que lhe acompanhava e ele enxergou uma pessoa de idade, bastante envelhecida. E ele ficou surpreso, porque ele não sabia que as pessoas envelheciam. A primeira surpresa. A segunda, ele viu uma pessoa seguinte na rua, uma pessoa esquálida, uma pessoa esfarrapada. E ele então ficou estupefado com aquilo. E perguntou para o seu acompanhante, ele disse sim, as pessoas, tem pessoas que não têm, a maioria não tem essas condições que o senhor tem, não vivem nessa opulência que o senhor vive. Ele foi mais à frente andando e um velório, que no caso lá no local eles queimavam, faziam uma incineração, né, do cadáver. E ele viu aquilo e ficou também mais ainda surpreso, porque ele achava que nunca ia morrer, não ia morrer. E ele perguntou novamente o seu acompanhante, disse sim, todas as pessoas morrem um dia. E esse príncipe então voltou para o seu palácio, abandonou tudo, devolveu todas as joias e saiu. E foi buscar então os mestres, os gurus, os mestres daquele lugar, que ele gostaria de aprender as coisas da alma. E se tornou então um iluminado. E que nos ensinou grandes ensinamentos como as 4 verdades, que ele ensina sobre o sofrimento, e que se tornou também o ícone de uma das religiões, também que é o budismo, entre outras. Então, queridos irmãos, será que nós vamos fazer como o Siddhartha Gautama, que vamos abrir essa porta para ver as dificuldades do próximo e vamos deixar essa porta aberta, a janela aberta, e vamos ajudar no que for capaz, ou talvez ser com a viúva ou óvulo da viúva, dar aquilo às que pode fazer falta, mas que nós vamos ter um pão, eu vou dividir esse pão para que os dois sobrevivam. Ou será que eu vou fechar essa porta como pai do Siddhartha Gautama para eu não enxergar as dificuldades que as outras pessoas, os infortúnios que as outras pessoas estão vivendo? Esse é um momento de reflexão. Então, certamente que Jesus, ele chama a nós para que nós deixemos essa janela, essa porta sempre aberta da caridade, do amor. E assim, então, nós convidamos a todos para elevar o pensamento, se prepararem para fazerem o passo. Senhor, e estes momentos tão significativos para o Espírito, que amamos mais de Deus, porque elevamos os nossos sentimentos, nós rogamos, Mestre Jesus, que enterneça os nossos corações e que esse enternecimento permaneça com paixão nos próximos dias e todo o tempo. E que essa compaixão um dia chegue próxima à sua querida.